O Supremo Tribunal Federal volta a julgar hoje a correção dos saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O julgamento é crucial para definir a correção monetária dos saldos do fundo, que atualmente são remunerados pela taxa referencial mais 3% ao ano, um índice considerado insuficiente para acompanhar a inflação. A ação movida pelo Partido Solidariedade propõe substituir a TR por índices inflacionários como o IPCA. Na prática, o FGTS deixaria de render 3% ao ano, como acontece atualmente, e passaria a ser corrigido pela inflação. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo com o Marco André Carvalho, que é advogado e professor especialista em Direito e Processo do Trabalho. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de poder participar aqui do Brasil Hoje. Eu que agradeço, doutor. E a discussão sobre esse índice, o índice de correção das contas do fundo, ela foi interrompida em novembro do ano passado após o pedido de vista feito pelo ministro Cristiano Zanin. Explica para a gente, doutor, o que está em pauta e o porquê dessa discussão em torno desse assunto agora. A pauta e o objetivo dessa discussão é entender qual que deve ser a aplicação do índice correto que vai tanger as contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Porque até o momento, como você bem falou, a gente está falando de taxa referencial mais juros de 3% ao ano. E a realidade é que isso, absolutamente nenhum investimento hoje que você faz ou poupança, você vai ter um resultado abaixo da inflação. Então, assim, o trabalhador, quando ele tem essa poupança obrigatória do FGTS, ele, de certa forma, está perdendo dinheiro quando ele tem essa aplicação no FGTS. E não é essa escolha. Então, a tentativa aqui é de colocar um índice, no mínimo, acima da inflação, para que o dinheiro assim seja perdido. Só que a contrapartida disso, o que a AGU já até falou, já se manifestou a respeito sobre isso, é que esses valores que são a título do Fundo de Garantia, se a gente não modular os efeitos, porque é um processo de 2013, então a Justiça Federal está abarrotada de ações requerendo a diferença desse índice. E essa diferença, como a AGU já falou, ela acaba indo para programas de habitação popular, saneamento básico, infraestrutura urbana. Então, é uma discussão muito interessante que o Supremo vai ter que falar sobre ela, vai ter que se manifestar sobre ela e também modular os efeitos dela, porque a ausência de modulação dos efeitos vai causar muito problema ainda para o governo federal. É isso, a gente tem que ficar atento, é algo que impacta muito diretamente o trabalhador, doutor? Afinal, por exemplo, para a gente tentar explicar aqui para quem está em casa, se todo mês é recolhido ali do meu pagamento R$ 100, é retirado de mim esse valor e ele fica depositado ali nessa conta do FGTS, que consegue ser um investimento pior do que a poupança. Então a pessoa está ali, colocou os R$ 100 esse mês. Se daqui 10 anos ela for retirar esses R$ 100, ele não vai valer mais a mesma coisa, afinal a correção foi muito inferior ao que a gente tem de inflação. É mais ou menos isso, correto? E quais são os possíveis efeitos disso para a economia e para o trabalhador? Tem como prever? Exatamente, isso é exatamente essa a ideia. Para o trabalhador, como de forma individual, eu acho que talvez esse seja o pior investimento possível, Você é obrigado a fazer e o resultado prático disso é que quando você eventualmente for sacar o seu FGTS, o resultado vai ser muito pior do que qualquer aplicação possível. Os efeitos práticos disso vão depender da modulação, ou seja, de como o Supremo, em caso de falar, olha, realmente, a gente vai trocar esse índice de correção, só que daqui para frente. Essa é o que é esperado, O voto do ministro relator tem apresentado o seguinte: daqui para frente, a partir da decisão do Supremo para frente, a gente vai trocar o índice de correção para trás, para aquele que eventualmente tinha uma diferença a receber, não será recebida. É dessa forma que tem encaminhado os 3 ministros que estão acompanhando o relator. Então, se a gente tiver uma modulação dos efeitos nesse sentido, para o trabalhador, a partir de agora, a gente vai ter a possibilidade de um aumento real no FGTS com essa aplicação, mas o para trás será perdido. E para as contas públicas, a gente vai ver uma redução, na possibilidade de investimentos em programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura, porque é o governo federal
quem faz esses investimentos. O próprio governo federal já tinha até se manifestado que, caso haja essa possibilidade de mudança para cima dos índices inflacionários, a gente teria, no mínimo, 2,75% na taxa de juros de financiamentos habitacionais aumentada para famílias de renda familiar de até R$ 2.000. Então, assim, a família vai querer tentar um programa de habitação no governo federal. Hoje o governo federal acaba subsidiando isso com parte da movimentação do FGTS, dos valores do FGTS. Isso implicaria em um impacto em 2,75% na taxa de juros para essas pessoas com esse financiamento habitacional. Perfeito, tá claro, por isso justamente o governo federal é contra essa mudança, deve apresentar algumas propostas também, mas essa votação vai acontecer e a gente vai ficar de olho. Doutor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, até a próxima. Eu que agradeço, Wilker. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau.